Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui continuando o nosso curso sobre as cartas de Paulo. Nós temos três grandes conjuntos de cartas, né? São as cartas pastorais, as cartas maiores e as cartas da prisão. Então, nós estamos trabalhando nesse momento as cartas da prisão. Sejam bem-vindos ao curso da Escola Católica da Fé. Eu sou o professor Max, catequista e propagador da Palavra de Deus, e espero estar contribuindo com a formação católica de vocês também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esse nosso momento aqui trazendo. Então, nesse momento, pedimos ao auxílio da Santa Virgem Maria para que ela possa nos colocar no caminho de Jesus, como mãe que nos ampara, que nos auxilia, que olha por todas as nossas necessidades e aponta o caminho para Jesus. Então, juntamente com o Papa Leão XIV, rezemos essa oração para iniciarmos mais um curso, mais uma aula aqui na Escola Católica da Fé. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração. Maria Santíssima, volvei seus olhos para este mundo, tão necessitado de paz, saúde e justiça. Vinde em nosso auxílio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Então vamos dar sequência ao nosso curso. Nós vamos trabalhar, como já comentei no comecinho, as cartas de Paulo, e hoje nós vamos falar sobre a carta a Efésios, aos Efésios, ok? Vamos dar sequência aqui então para o nosso momento, certo? Então vamos lá. Então, o autor dessa carta é atribuído ao apóstolo Paulo, mas nós já estamos percebendo que Paulo está num contexto de prisão, tá? Então, pelas palavras, pela forma de se colocar, pelo tipo de escrita, é o apóstolo Paulo. Nós veremos no decorrer do curso, em outras cartas, que o estilo literário muda. E aí nós temos a certeza de que algumas pessoas da confiança do apóstolo Paulo redigiram a carta a partir daquilo que ele falava, das suas ideias principais, mas outras pessoas contribuíram com essas cartas. Mas o mais importante nesse momento é que todos nós sabemos que a carta aos Efésios contém a essência do apóstolo Paulo, né? Quando que ela foi escrita? Provavelmente entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo, durante a prisão de Paulo em Roma, tá? E se você pegar o seu texto bíblico aí para dar uma olhadinha, ele vai falar o seguinte, né? Para quem se endereça essas cartas aqui. A carta de Paulo aos Efésios tem um endereço muito certeiro. Ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus. Então, Paulo escreve a carta aos Efésios endereçando aos santos e fiéis. Tá? Nós sabemos que Éfeso ficava numa região muito importante, uma região comercial muito importante, mas também com uma presença muito forte dos cultos pagãos. Tá? E essa questão, Paulo foi muito assertivo, porque ele faz nascer naquele lugar uma igreja, tá? Das muitas igrejas ou comunidades que Paulo foi despertando, né? E ele sabia que ali, por ter uma forte influência pagã, né, aos deuses pagãos, ele precisava criar uma carta que fosse muito forte. E essa é uma das características da carta de Paulo aos Efésios, tá? Paulo estava preso e mesmo assim não parava de trabalhar. Paulo preso não era calado por ninguém, tá? Então ele continuava o seu trabalho independente das condições que ele tivesse ou não. Por isso, importante perceber que Paulo é para todos nós uma motivação cristã. De longe,
nome no Novo Testamento, né, exceto Jesus, mais conhecido. Paulo tem uma relevância no mundo cristão muito forte, mesmo por conta de toda a sua coragem e o seu enfrentamento e a sua mudança, sua conversão de vida também, ok? Então seguimos aqui. Bom, um dos grandes pontos, né, que Paulo, dessa carta de Paulo aos Efésios, é que ele precisava fortalecer a identidade cristã dos fiéis, tá? Essa identidade é como se fosse o meu RG, o meu CPF. Batendo o olho no meu documento, vai saber quem sou eu, tá? E naquela época isso não era tão fácil assim, então não se conseguia distinguir cristãos de não cristãos. E Paulo tinha esse grande objetivo de fortalecer a identidade cristã daquele povo. Fortalecer essa identidade com orações, estilo de vida, a propagação da palavra de Jesus, né? A propagação do jeito de ser de Jesus, aumentar em nós assim o sentimento de pertença como filhos de Deus, tá? Que não era uma ideia muito difundida na época também, tá bom? Um outro ponto importante de Paulo nessas cartas era promover a unidade entre judeus e gentios, tá? E fortalecer também as relações humanas, familiares naquela época também, tá? Então nós tínhamos uma sociedade que por vezes não dava o devido respaldo, cuidado a todos os membros de uma família, e Paulo veio falar da importância da família, a importância do homem, da mulher na construção de uma sociedade mais justa também, ok? Temos mais alguns pontos aqui importantes nesse momento. Um outro ponto importante que nós vamos trabalhar lá no capítulo 4, capítulo 5, é a vida nova em Cristo. A vida nova em Cristo, tá? E essa vida nova em Cristo é uma urgência de todo cristão. A partir do momento em que nós conhecemos a grande experiência de Jesus Cristo, nós precisamos mudar de vida, tá? Mudar de vida é uma necessidade de todo cristão. Por isso, o nosso processo de conversão, ele se dá todos os dias. O nosso jeito de ser cristão, ele acontece todos os dias. Então, eu não posso ser cristão por conveniência. Eu não posso ser um cristão a partir do momento em que eu passo por uma situação difícil que eu me torne um cristão. Aí não vai rolar, tá? Então, uma das grandes questões, da carta de Paulo é dar aos primeiros cristãos a percepção de que, ao conhecer Jesus, nós precisamos realmente fazer um grande processo de mergulho na fé cristã, e esse mergulho se dá com a minha mudança interna primeiro e externa depois, tá? Jesus não vem para nos mudar de fora para dentro, é o contrário, uma mudança muito mais difícil, que é de dentro para fora. É arrancar aquele velho cristão, aquele velho temente a Deus, para colocar naquele lugar um novo homem, uma nova mulher, um cristão diferenciado. E lá, nos capítulos no capítulo 6, ele vai falar muito sobre esse combate espiritual e a armadura de Deus. Então, nós vamos entender como Paulo entende a oração, qual é a importância dessa intimidade com Deus que Paulo nos propõe no dia de hoje. Seguimos aqui. Bom, não sei se todos vocês já leram as cartas de Paulo, todos os capítulos, mas eu gostaria que você, claro, quando você for ler, você vai ler tudo, né? Toda a carta, do primeiro ao sexto capítulo e tal, mas os 3 primeiros capítulos, eles fazem um preâmbulo, tá? Não são realmente o ponto-chave da carta aos Efésios, tá? Nós podemos dizer assim que a coisa começa a esquentar realmente nos capítulos 4, 5 e 6, onde ele vai tocando em temas muito sensíveis,
tá bom? Então, eu convido você a fazer uma leitura geral de toda a carta, mas também perceber a importância dos 3 últimos capítulos, tá? Porque estão nesses últimos capítulos os versículos chaves para entendermos as motivações de Paulo ao enviar uma carta à comunidade de Éfeso, ok? Tá bom? Então, faço esse convite aí, porque vai ter polêmica, né? Ao ler Efésios, você vai se deparar com algumas questões importantes, tá? Vai falar sobre relações humanas, vai falar sobre a importância da obediência, vai falar da submissão. Então, acho importante você ler e se aprofundar, e aí você continua com a nossa aula aqui. Então, se você não leu, convido que agora você pare a nossa aula, você se debruce lá no texto bíblico, e depois você retorna para que a gente para que a gente possa, nesse momento, aprofundar a nossa conversa aqui sobre Efésios, tá bom? Então, seguimos aqui também. Uma das grandes questões, né, de Paulo, tá, é demonstrar e deixar claro a nossa real identidade, tá? O nosso verdadeiro e mais importante chamado. Nós sabemos que o cristianismo, por onde ele passou, ele fez florescer uma nova sociedade. Mesmo com, isso nós não podemos negar, mesmo com as grandes dificuldades que o cristianismo já teve ao longo de sua história, né, pessoas que adentraram ao cristianismo, à igreja, e colocaram para fora o que elas tinham de pior, né, a avareza, a arrogância, a ganância. Nós não podemos dizer que a igreja ela apoia tudo isso. Nós vamos perceber que em diversos textos bíblicos que são narrados, nós temos ali um retrato, um reflexo da sociedade, e não que a Bíblia está reforçando aquela atitude. Isso precisa ficar muito claro quando nós lemos tanto o Antigo como o Novo Testamento, porque mesmo o Novo Testamento foi escrito há muito tempo atrás, a gente não teve contato com esses autores, né? Nós não tivemos contato com as pessoas daquela época, não sabíamos como era a cultura, por isso que é importante nós estudarmos para compreender. Porque quando você compreende o contexto daquela época, você entende o porquê de algumas palavras, de algumas frases, ou até mesmo o reflexo daquela sociedade que está sendo colocada. Então, muito cuidado mesmo ao lermos as cartas de Paulo, por exemplo, que ele foi criado, né, no berço do judaísmo, ele foi ensinado a ser um judeu de fato, e ele, mesmo sendo cidadão romano, ele tinha ali muito forte os conceitos da Torá, né? E ele levava isso a ferro e fogo, tanto que ele perseguiu muitos cristãos, ele foi a causa da morte de muitos cristãos, mas esse mesmo perseguidor passou a ser perseguido, porque ele fez um processo de descoberta da real identidade dele, e ele ouviu o seu chamado, a sua vocação. Quem sou eu? Né? Quem sou eu, Paulo? Que antes eu era Saulo, né? O que eu preciso fazer depois desse encontro que eu tive com Jesus? Então, Paulo, ele desmonta toda a sua construção de anos como fariseu, ele desmonta no primeiro contato com Jesus. Numa simples pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele percebe que aquele homem que muita gente seguia se coloca na sua frente e pergunta: por que que você me persegue? E não porque você persegue os cristãos, persegue quem acredita em mim. Então ele percebeu que a prisão, a dor, o flagelo que ele causava nas pessoas em que ele perseguia, causava ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. E isso foi um fator de muita mudança na perspectiva de Paulo. Tá? Então, quando nós falamos sobre qual é a verdadeira vocação de um cristão, o primeiro ponto é claro: ser discípulo de Jesus é o nosso primeiro grande chamado. Eu somente posso dizer que eu sou cristão de fato se eu tenho Jesus como meu modelo. Porque se eu não tiver Jesus como meu modelo, é, o meu ser cristão ele desmorona.
como um prédio que acabou de ser implodido. Desmorona que não tem como levantar mais. Então, o meu primeiro chamado é entender que eu sou discípulo de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus, tá? Um segundo ponto interessante que Paulo traz para a gente nas suas cartas é a necessidade de sermos santos. Porque ser santo não é apenas repetir orações, não é fazer um milagre. Às vezes a maior santidade está em fazer o extraordinário no ordinário da vida. Eu não posso esperar que a minha vida inteira seja um grande milagre, tá? Com grandes feitos, mas eu preciso compreender que ser santo é uma necessidade. Ser santo é agir da melhor forma possível nos momentos em que eu sou chamado a agir. Pega Jesus nos seus momentos cruciais. Jesus se interpôs a mulher que seria apedrejada. Jesus convidou Mateus, que era um coletor de impostos. Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Então, ser santo é ter a real consciência de quem é, né? E ser santo implica em testemunhar a fé servindo aos irmãos. Porque se a minha fé não me leva a uma transformação interna, mas também uma mudança externa de falar de Jesus, de falar sobre Deus, de agir como Jesus espera que eu haja em determinadas situações, né, servir o irmão que está precisando, eu não estou sendo um real cristão. Então eu preciso entender isso muito bem na minha caminhada enquanto cristão, ok? Então vamos seguindo aqui o nosso caminho. Quando nós falamos em ser cristão e o primeiro chamado é ser discípulo de Jesus, ser discípulo de Jesus não é uma tarefa muito fácil, né? Seguir Jesus é caminhar com ele todos os dias, imaginar por onde ele está passando. Ele não passou apenas pelos palácios, ele não foi servido com champanhe, com frutas. Não. Quais são os caminhos que Jesus percorre dia após dia? Ele vai ao encontro do leproso, ele vai ao encontro do marginalizado, ele vai ao encontro daquele coração que precisa ser resgatado, restaurado, tá? Então, seguir Jesus é caminhar com ele todos os dias, aprendendo com o seu amor e obedecendo a sua palavra. Jesus foi inteiro obediência e amor ao Pai. Se eu propago, se eu tenho uma religião que me leva a olhar para Jesus como meu Senhor e Salvador, eu preciso seguir os seus passos e não aquilo que é conveniente a mim, tá? Porque aquilo que é conveniente a mim pode não ser de Jesus. Me diga aí, quais são os momentos de maior conforto que Jesus teve na vida? São raros. Nas bodas de Caná, mas ali ele foi trabalhar também. Ali ele teve que se colocar. Imagina o início da sua vida pública como foi. E aí nós vamos ter inúmeros momentos em que Jesus não se sentiu confortável, ele não esteve confortável, tá? O segundo ponto nosso aqui é ser santo. Ser santo é deixar que Deus molde o nosso coração para vivermos de forma diferente neste mundo. Tá? O mundão está colocado para todos nós aqui. E como que nós estamos vivendo nesse mundo? Qual é o jeito de ser cristão que me diferencia de um pagão? Será realmente que eu estou sendo um discípulo de fato de Jesus? Porque nós temos hoje dois tipos de cristãos. Nós temos o cristão autêntico, que é o cristão missionário, que onde quer que ele esteja, ele propaga a palavra de Deus, ele fala sobre Jesus, ele não tem vergonha de expor sua fé. Mas nós temos também o mentiroso, o cristão por conveniência, tá? O cristão fajuto, que muitos vão chamar de um cristão frouxo. E esse cristão frouxo, ele vem tomando uma proporção muito grande no nosso mundo. Por quê? Para não ficar mal com o meu grupo de colegas, de amigos, na minha família, eu não falo sobre Jesus, eu não ajo como Jesus. Eu sou um cristão frouxo. E essa é uma característica que vem crescendo muito nos últimos anos com
o passar das últimas gerações, tá? Nós estamos ficando cada dia mais distante de Jesus, da sua centralidade, e ao ficar longe da centralidade que é Jesus, eu abro espaço para as inúmeras ideologias, tá? Eu acho que é bem interessante nós refletirmos sobre isso. Quanto mais longe eu estiver de Jesus e da sua mensagem original, mais espaço eu abro para as inúmeras ideologias que o mundo me oferece, tá bom? E aí você pode falar o seguinte: ah, mas poxa vida, hoje tem um consenso geral, hoje nós precisamos abrir nossa cabeça, abrir a nossa fé, a nossa igreja para o mundo. Eu concordo com você que nós precisamos levar a igreja a muita gente, tá? Mas não é porque existem um sem número de pessoas falando algo que esse algo se torna correto. Aliás, a opinião da maioria matou Jesus. A opinião da maioria levou Jesus à cruz. Será mesmo que a opinião da maioria realmente reflete um conceito bom, aquilo que é certo? Será que um conceito que vem sendo propagado de geração em geração por muitas pessoas, mas que deturpa a fé, o amor, a esperança, a caridade real, só porque ele é falado pela maioria, está correto? Então, se nós tivermos um grande número de pessoas batendo firme na tecla do aborto, o aborto está correto? Então, nós precisamos pensar nisso também, tá? Seguindo aqui, ó, vamos lá. Então, o que uma das grandes questões que Paulo nos traz na carta aos Efésios, tá? Além da nossa identidade, é testemunhar a nossa fé. Eu preciso saber que eu sou discípulo de Jesus, que eu tenho um chamado à santidade, e essa santidade, tá? Esse estar com Jesus de um jeito diferente, vai levar com que eu testemunhe a minha fé dia após dia. Testemunhar minha fé no meu trabalho, na minha família, na minha faculdade. E aí nós temos o Papa Leão XIV trazendo esse lembrete a nós. Somos chamados a testemunhar a nossa fé. Francisco já tinha falado, nós somos uma igreja em saída. E ao sair, eu preciso testemunhar. Para quem acha que Francisco e Leão XIV são opostos, estão redondamente enganados, tá? Leão XIV está continuando o papado de Francisco, claro que guardadas as devidas proporções, do seu jeito, mas ele está levando com que a gente, beleza, Francisco falou, a igreja é em saída, e essa igreja tem que sair para quê? Para se mundanizar? Essa igreja está saindo para quê? Para se conformar ao mundo que está lá fora? O mundo que prega a violência, que prega o desamor, que prega a guerra, que prega o aborto, que prega a dissolução da família. A igreja não está em saída para isso. Ele está em saída para testemunhar a fé. E esse testemunho da fé tem uma única fonte: Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim, se não passar pelo coração de Jesus. Nós não conseguimos testemunhar uma fé verdadeira se não passarmos pelo coração de Jesus. Ok? Seguindo aqui então. Quando eu entendo que eu sou um seguidor de Jesus, que eu tenho um chamado à santidade, que eu preciso praticar a minha fé, eu preciso praticar minha fé nos irmãos. Então, servir aos irmãos é amar na prática, colocando as necessidades do outro acima do nosso próprio conforto. Tá? A necessidade do outro tem que estar acima do nosso próprio conforto. Tá bom? Então, estamos caminhando juntos aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Então, gente, vamos entrar então. Eu tinha comentado com vocês que os últimos capítulos 4, 5 e 6 são os capítulos chaves
da carta aos Efésios. Então, eu vou me ater neles aqui para que a gente não fique dando voltas no assunto, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Então, no capítulo 4, ele vai falar sobre unidade e maturidade no corpo de Cristo. O versículo central do capítulo 4 está entre o versículo 1 e 3. Então, vamos ler junto comigo aqui hoje. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu chamo a atenção para esse versículo do ponto onde ele fala que suportando-vos uns aos outros em amor. Nós vamos perceber que ao longo do tempo, as palavras foram ganhando conotações diferentes, tá? Mas o que Paulo traz para a gente nesse momento é que nós temos uma necessidade de sermos suportes uns dos outros pelo amor a Deus. O suportar aqui não é, ai caramba, que pessoa mais chata, mais inconveniente, mas porque eu não posso falar o que eu estou pensando, eu vou suportar essa pessoa. Paulo diz do suporte, tá? O suporte, o alicerce que eu preciso ter com todas as pessoas à minha volta. Estar em Cristo Jesus pressupõe um serviço. Nós vimos aí os últimos 4 pontos, né? O serviço aos irmãos está contido no capítulo 4, nos versículos de 1 a 3, em Efésios, aonde ele diz, suportando-vos uns aos outros. E ele diz mais, esforçando-vos por preservar a unidade. Então não adianta apenas eu dar suporte, mas eu preciso preservar a mensagem central do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, existe uma necessidade nossa de crescermos espiritualmente falando, e dentro dessa espiritualidade que nós temos, nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós professamos e no nosso agir. Eu não posso agir diferente daquilo que eu estou lendo, que eu estou pregando, tá? Isso Jesus vai chamar de hipocrisia, ou seja, falta de critério, uma máscara que muitas vezes nós colocamos para servir aos nossos próprios desejos pessoais, tá? Esquecendo que essa vida é transitória e que nós vamos ter uma vida em Cristo Jesus, tá bom? Ok? Seguindo, tá? Lá no capítulo 5, o ponto central do capítulo 5 é falar da vida cristã no cotidiano, tá? E a necessidade de sermos imitadores de Cristo e do amor de Deus. Imitar Cristo vai ser uma tarefa árdua demais para todos nós. Ah, mas será que eu vou ter que ser pregado numa cruz? Não, não é isso. Imitar a Cristo no seu dia a dia, na sua forma de olhar as pessoas, de enxergar as situações, as respostas que ele dava que não eram politicamente corretas. Jesus foi quebrando paradigmas capítulo a capítulo da sua história. E em nenhum momento nós vamos perceber Jesus se entregando ao que todo mundo faz. Jesus ele quebra paradigmas dia após dia, momento após momento. Por isso que no capítulo 5 ele fala: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O aroma suave é um mimo aí, um carinho que Paulo dá nessa leitura. De aroma suave nós tivemos pouca coisa. Jesus sim foi crucificado, Jesus sim foi açoitado, Jesus sim foi coroado com espinhos. Jesus teve um julgamento injusto, Jesus foi violentado na sua individualidade, mas sabendo de todo o projeto de Deus e que aquele capítulo da sua vida era necessário, ele não recuou da sua missão. Por isso, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou, tá? E Cristo não apenas nos ama, mas ele se entrega por nós.
de todos aqueles sacrifícios feitos ao longo de todo os textos bíblicos lá do Antigo Testamento, Jesus se coloca como a vítima final de expiação por todos os nossos pecados. Então ele leva a cabo, ele finaliza, ele faz o real cumprimento, e aí os nossos irmãos judeus não concordam muito, mas Jesus ele é a resposta para o Velho Testamento. Se você lê apenas o Velho Testamento e não lê o Novo Testamento, você tem a carta pela metade. Porque no Novo Testamento eu tenho em Jesus o cumprimento total de tudo aquilo que lá o povo judeu já vinha vivendo. Jesus vem dando respostas em todos os momentos. E não apenas ficar apegado à lei, à regra, ele vai pegando tudo aquilo e vai dando um novo sentido. E essa é uma das grandes missões de Jesus também, tá? Dar um novo sentido a tudo que está sendo feito, vivido também, ok? Então vamos seguir aqui. Bom, um dos versículos centrais aqui que nós temos da nossa carta aos Efésios, ele vai trazer uma frase que as mulheres não gostam muito, né? Vai falar assim, ó: mulheres, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, ó, pega a sua Bíblia, vai no capítulo 5, tá? Vai no capítulo 5 e vamos começar a ler aqui, tá bom? Capítulo 5, lá no versículo 22. Ele diz: as mulheres sejam a seus maridos submissas como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher. O homem é a cabeça da mulher. Mas qual será o real sentido que o apóstolo Paulo disse ao falar dessa submissão? Mulheres, sede submissas a vossos maridos. E aí nós vamos ter uma ideia de que isso vai provocar uma grande dor em muitas pessoas, né? Será que realmente a mulher foi criada para estar num degrau inferior ao homem? Será que a mulher foi criada, como diz aí no versículo 22 de Efésios, para ser submissa ao marido? E o que significa realmente essa submissão? Tá? O que significa ser submissa ao seu marido? Então nós vamos entender nesse momento também aqui o que ele quer trazer para todos nós aqui, tá? Será que essa submissão é um silêncio forçado? É um cala-te? Porque você não pode falar, mulher? Será que a Bíblia, será que o texto sagrado, ele reforça uma cultura machista? Será que a Bíblia é machista? Porque eu já ouvi muito isso, tá? De pessoas que me disseram o seguinte: a Bíblia é machista, por esse motivo, que foi colocado Eva como a que ouviu a serpente falar, e a partir dela o pecado entrou na humanidade. Porque se a Bíblia não fosse machista, seria o Adão que teria conversado com a cobra, com a serpente, e teria comido o fruto proibido, que nós sabemos que não é maçã, tá? Não tem a palavra maçã como fruto proibido, e sim era o fruto do conhecimento, né? Será que a mulher ela foi colocada como submissa porque ela é inferior ao homem? Será que a mulher, por ter uma força física menor que o homem, isso a transforma, a configura num ser inferior? Então vamos entender isso direitinho, para que a gente possa tirar um pouco dessas neuras que vão sendo colocadas, até por quem não é cristão, para colocar na sua cabeça uma certa dúvida. Tá? Então vamos entender nesse momento aqui do que nós estamos realmente falando, certo? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre essa submissão, né? Eu fiz uma busca pela internet aqui e você rapidinho acha frases interessantes aqui, tá? Como nós temos aqui algumas frases bem que a gente pode olhar e falar assim, poxa vida, né?
como ela vem enviesada, né? Então, ó, frases aí que eu achei na internet. Nunca deixe um homem te humilhar, não seja submissa a ele. Você nasceu para ser amada e respeitada, não para ser humilhada. Esse jogo de palavras, né? Submissa e humilhação. É uma grande falácia aqui, né? A pessoa colocou uma palavra atrelada na outra para que ganhasse peso, né? Então, não seja submissa ao homem. Você não nasceu para ser humilhada. Atrelou submissão à humilhação. Será que é isso mesmo? Né? E uma outra frase aqui, ó. Peguei de um vídeo assim: mulher não deve ser submissa ao marido, e eu posso provar. A mulher não deve ser submissa, e eu posso provar. E a outra coloca pra gente assim: não deixe ninguém te humilhar. Se porventura te humilharem, não pense duas vezes. Humilhe pior. Será que nós estamos realmente numa sociedade que busca a paz, o entendimento, que tenta selar essas dificuldades que nós temos? Será realmente que essa sociedade de hoje está disposta a entender realmente a palavra de Deus? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é certeira. Se você ler o texto bíblico a sua vida inteira, você vai perceber que ela sempre vai te trazer algo atualizado para a sua história. Então, vamos entender um pouco mais o que significa essa submissão aqui nesse contexto bíblico onde Paulo fala conosco, tá bom? Vamos entender então o que ele realmente quer falar aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro é fundamental nós entendermos que Paulo escreveu dentro de um contexto cultural lá do século I, em uma sociedade em que a mulher era considerada juridicamente, socialmente inferior ao homem, tá? Então nós não podemos negar tudo isso. Existia uma compreensão da sociedade da época que a mulher tinha um papel inferior ao homem, tá? Mas nós vamos perceber que os autores sagrados e o próprio Jesus e os seus discípulos, eles vão colocar para a gente uma necessidade de mudar um pouco essa chave. Então, os textos bíblicos, eles não reforçam uma situação de preconceito, de exclusão, mas eles refletem como era a sociedade daquela época. Então, o texto bíblico, ele reflete, ele não faz um reforço disso que está sendo colocado lá, tá? Então, a grande chave para que você não caia nessa falácia de que as mulheres sejam submissas aos homens e elas são inferiores, elas não podem falar nada e tudo mais. Se você ler apenas o versículo 22, aí sim você vai cair numa grande dificuldade, né? Mas se você ler o versículo 21, você entende a chave, a raiz da frase de Paulo. Então, porque no versículo 21 fala o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Paulo começa o versículo 21 já falando: sujeitai-vos uns aos outros. É uma entrega mútua, é uma submissão mútua de homens e mulheres. É uma entrega baseada no amor, no respeito e não na dominação. Então, lembrando, se eu leio o texto fora de contexto, eu vou criar um pretexto para muita coisa ruim, tá? Então, no versículo 21, ele fala: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uns aos outros é uma condição minha como sua, do homem e da mulher. Uns pelos outros. Bom, então, quando você for ler o texto bíblico, leia por inteiro e não recortes, porque o recorte pode acabar te levando para uma situação bem complicada, tá? Então, quando nós falamos sobre esse texto de Paulo aqui, e a palavra submissão, ela vem forte no versículo 22, né? Nós precisamos entender como submissão é uma atitude de cooperação. Submissão é estar cooperando com a missão. Estar cooperando com a missão é uma condição necessária para que toda a sociedade cresça.
Então, se nós pegarmos, por exemplo, o texto de Filipenses, lá no capítulo 2, versículos de 6 a 7, ele vai falar da seguinte maneira: olha só, tende em vós mesmo o sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu jeito de ser tratado como Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Então, Jesus tendo toda a possibilidade de se colocar como Deus perante aquela sociedade corrompida pelo pecado, ele não faz. Ele se silencia, ele coloca a simplicidade, ele coloca o seu jeito de ser, ele se torna um humano como nós, para depois nos elevar aos céus. Ele se coloca como cooperador da missão. Se Jesus cooperou com a missão, quem sou eu para querer não ser submisso a essa grande verdade? Então, quando você ler a palavra submisso na Bíblia, a submissão é uma cooperação, é o substrato da missão. Submissão. Submissão está atrelado ao fato de cooperar com a missão. Então, submissão não é estar abaixo, é você ser suporte necessário para que a missão aconteça. Mas não leia apenas Efésios 5:22. Comece em Efésios 5:21, porque daí você vai compreender toda a temática e a problemática que você pode arrumar se você ler apenas um trecho descontextualizado. Tá? Se o próprio Cristo, submisso ao Pai, fez o que fez e faz com a nossa vida, imagina nós, com os nossos pares. Então, a submissão não é estar abaixo, é cooperar com a missão, é ser parte integrante necessária para que aquela missão aconteça. Então, ao falarmos de submissão, lembra de um alicerce. Uma casa, um prédio construído sem um alicerce, ele não se sustenta. É aí que entra a palavra submissão, a cooperação, o alicerce, a raiz de tudo isso. Então, pega de novo, leia o capítulo 5, do 21 ao 25, leia completo, não leia apenas aquilo que te interessa nas leituras, ok? Tá bom? Então, seguimos aqui. Ao falarmos sobre esse grande poder, né, que nós temos em Jesus, né, quando você continua a leitura, Jesus vai dar para a gente um caminho muito significativo. Olha o que ele vai dizer para nós. Maridos, amai vossas mulheres, esposas, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se Paulo fala, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, na sequência ele fala, maridos, amem as suas esposas como o jeito de Cristo. E qual é o jeito de Cristo? A proteção, a entrega, é dar a vida. É dar a vida por sua esposa, como Cristo o fez também. Então, leia 2, 3, 4, 5 vezes Efésios 5:25. Porque aqui eu vou compreender de que jeito eu preciso amar a minha esposa, a minha companheira. Eu preciso amar a minha esposa, a minha companheira, como Cristo amou e se entregou por ela. Então eu tenho que estar disposto a dar a vida por minha esposa. Se no comecinho do versículo 21, ele vai falar sobre a corresponsabilidade, onde nós devemos mutuamente estar submissos a Deus. No 22, ele fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos, ou seja, cooperadoras com essa missão, responsáveis por dar a base, o suporte. E ele vai falar logo na sequência, marido, dê a vida por sua esposa. Se necessário for, entregue a sua vida por ela, como Cristo nos amou. Essa é a grande chave de leitura que nós precisamos ter. É essa a grande compreensão.
E não ficar apegados a pequenos detalhes que mais querem dividir, e nós precisamos ficar muito atentos a isso. Às vezes, e nós sabemos que as pessoas que têm uma índole ruim, elas são inteligentes. E elas são capazes de olhar o texto, pensar aquilo que é necessário, levar para você que muitas vezes não tem conhecimento, não estuda, não se aprofunda na palavra de Deus, e você pode se enrolar. Pode jogar aquela sementinha de dúvida na sua cabeça e você não ter por onde andar. Esse é o grande mal. Então, existe uma necessidade hoje nossa de estudarmos a palavra de Deus. Para que quando alguém entregue para você alguma falácia, uma mentira travestida de verdade, você sabe identificar assim, não é isso. O texto fala isso, isso e isso. Tá? Então é por isso que nós estamos aqui hoje estudando o texto da forma que nós estamos estudando. Ok? Tá bom? Seguindo aqui então. Então, quando Paulo diz o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é da igreja, ele não está apontando ou propondo uma ditadura do homem sobre a mulher, mas um amor sacrificial. Se o homem é a cabeça da mulher, ele só consegue olhar para os lados se o pescoço permitir. Então nós vamos entender isso muito profundo. Se o homem é a cabeça da mulher e a mulher é o restante desse corpo, esse homem só vai conseguir olhar para o mundo, mover-se, se o corpo desejar isso também. Por isso que um depende do outro. É mútuo esse amor. Não é apenas de um lado somente. Os dois precisam caminhar juntos nisso daqui. Bom? Beleza? Então, nós precisamos entender o que Paulo diz nessa carta, do amor sacrificial. E ele vai falar lá no capítulo 6 sobre a importância de nos revestirmos com uma armadura, a armadura da oração. Mas para que eu reze de forma efetiva, eu tenho que saber quem sou eu. Então, volto lá no começo do livro de Efésios, capítulo 4, onde fala da nossa grande vocação. Qual é a nossa grande vocação? Ser chamado a ser discípulo. E ser discípulo não é fácil. É difícil ser discípulo. Porque implica em deixar o que eu acho de lado para colocar o que Cristo deseja. Por isso, quando você vai à missa e você vai comungar e o padre ou o ministro te oferece a Sagrada Eucaristia, tá? Na hora em que ele levanta a Eucaristia e te fala, eis o corpo de Cristo, presta bem atenção nisso aqui agora. Quando o ministro, o padre, levanta a Eucaristia e te fala, eis o corpo de Cristo, entre você responder amém, tá? Existe ali, ó, sangue, suor, sacrifício, submissão, entrega, escuta. Jesus fez tudo isso por nós, para mostrar o quanto nós somos importantes e necessários para entendermos o nosso papel de cristãos. Ser cristão implica em sacrifício, em doação, em corresponsabilidade. Então pensa muito bem isso. Quando o padre te entregar a hóstia sagrada, a Eucaristia, e disser, eis o corpo de Cristo, até você dizer amém, jorrou sangue, sacrifício, escuta, entrega. Jesus foi submisso. E se Jesus, sendo o nosso modelo máximo, foi submisso, por que eu não desejo ser submisso? Cuidado com as pessoas que modificam, que mudam o sentido da palavra para fazer você ter dúvida da sua fé. E isso é uma grande chaga que nós precisamos combater no nosso mundo. Nós precisamos combater essas chagas. Tá bom? Ok? Então, para a gente finalizar aqui o nosso estudo sobre as cartas de Paulo, finalizo aqui dizendo uma mensagem final sobre essa carta. A carta aos Efésios revela o grande plano de Deus, unir todas as coisas em Cristo. Paulo, então, nos chama à unidade, ao amor e a uma vida transformada pela graça.
Fomos escolhidos para viver como os filhos da luz, com fé, uma fé madura e atitudes justas. Ele nos lembra da importância da vida comunitária, familiar e espiritual. Mas isso tendo como base Cristo Jesus. Que vivamos com a armadura de Deus, como testemunhas do seu amor no mundo, não sendo mundanos. E essa é a grande proposta da carta de Paulo aos Efésios. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído com a sua formação. Se você gostou, propague essa palavra. Chame mais pessoas para estar conosco aqui na Escola Católica da Fé. Forte abraço e até a próxima aula. Fique com Deus.